Muito boa noite, minha Paraíba. Começando a partir de agora mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. O nosso convidado de hoje esteve presente nos principais fatos da política da Paraíba, pelo menos nos últimos 35 anos. Ele já foi 11 vezes secretário de Estado, deputado estadual aqui na Paraíba, hoje presidindo a companhia que administra o Porto de Cabedelo. Eu estou falando de Ricardo Barbosa, que conversa com a gente na noite desta segunda-feira aqui no Frente a Frente, para falar realmente se esse novo projeto do Porto de Cabedelo se tem efeito e reflexo direto para a economia do nosso estado e da Paraíba. Também analisar os fatos políticos, o cenário político do nosso estado para 2026. Também dizer para a gente onde é que ele quer atracar o seu projeto político nas eleições do próximo ano. Vamos começar com o Ricardo Barbosa. A partir de agora, o Frente a Frente está no ar. Presidente Ricardo Barbosa, já estou chamando de presidente. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente dessa segunda-feira, viu? Boa noite, meu querido amigo Luiz Torres, meus cumprimentos a todos que fazem a família Arapuã e meu especial cumprimento, saudação às telespectadoras e telespectadores desse conceituado Frente a Frente. Eu falei aqui mais ou menos 35 anos para não esticar muito e não entregar a sua idade, mas é um pouquinho mais, não é isso, deputado Ricardo Barbosa? Nós começamos na militância política muito jovem, ainda na adolescência, né? Mercê de uma formação, de uma criação familiar política. Meu pai foi vereador em Campina Grande em alguns mandatos, minha mãe foi 7 mandatos consecutivos e ininterruptos, né? Foi a mulher com o maior número de mandatos na história política daquela cidade. E presidente da Câmara, prefeito em exercício, e aí a nossa relação política à época, né, ali no início, se deu sob a liderança, sob o comando de Ronaldo Cunha Lima, desde, né, no caso de meu pai, desde a primeira eleição de Ronaldo, quando ele passou apenas 43 dias como prefeito e foi cassado, né, na época da ditadura militar, mas depois no retorno de Ronaldo para disputar a Prefeitura de Campina Grande, 10 anos depois. Novamente, os Barbosa, meu pai e minha mãe, seguiram sob o seu comando, e aí já ainda na adolescente eu comecei a minha militância na juventude do MDB, ocupei vários cargos naquela entidade. E depois fui também muito jovem, estudante universitário, no meu, acho que primeiro, segundo ano de universidade, ainda andando com a régua T, fazendo engenharia de Minas, lá na Universidade Federal de Campina Grande. Eu fui secretário de Ronaldo, quando prefeito, e daquela parte a esta data, nunca mais saí. Depois, deputado estadual, alguns mandatos, secretário de Estado 11 vezes. 11 vezes secretário de Estado. 11 vezes secretário, fora alguns outros importantes cargos, lá em Brasília mesmo, de assessoramento de ministros, do próprio Ronaldo chefiando o seu gabinete quando ele foi senador. E, enfim, na Secretaria do PAC, aqui, Superintendência da Suplan, e agora... Secretaria de Comunicação. Secretaria de Comunicação 2 vezes. Ou seja, é muita história, você viu muita vitória, muita derrota, muito rompimento, muita aliança inusitada. Muita articulação. E eu naturalmente vou querer explorar um pouco dessa sua experiência para poder fazer leituras do cenário atual, nos ajudar a compreender o cenário atual. Mas agora você está na presidência da DOCAS, a companhia que administra o Porto de Cabedelo, e vem de uma inauguração de um novo porto, né? Mais de 300 milhões investidos num tal novo porto. E eu ouvi algumas falas do governador, do ministro que teve por aí, do próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, falando que você fez uma revolução no Porto de Cabedelo. Para a gente entender isso concretamente, o que é que está acontecendo com o Porto de Cabedelo, para a gente começar por aí, Ricardo? O Porto, Luiz Torres, a exemplo da Paraíba, que vive o seu melhor momento, eu fui, como já foi enfatizado aqui, secretário de Estado
mais de uma dezena de vezes, ocupei também muitos outros cargos importantes aqui na Paraíba e no Brasil, mas a Paraíba, com o máximo respeito a todos os gestores que antecederam o governador João Azevedo, a Paraíba vive, sem dúvida, o seu melhor momento. E o Porto, igualmente. O Porto mereceu do governador João a solidariedade de comprar as ideias que levei nas reuniões que tivemos. Quando nós chegamos, o Porto tinha uma realidade muito ruim, quase dantesca. Os seus 5 armazéns destinados à operação de cargas estavam interditados já há mais de 2 anos pelo Ministério do Trabalho. Portanto, o Porto sem capacidade operacional nenhuma, funcionando pouco ali, 3, 4... Qual foi o ano que você assumiu? Assumi em 3 de fevereiro de 2023. 3 de fevereiro, 2023. Agora fez 2 anos. Então, estou com 2 anos e 2 meses. Com esse seu recorte, você, de certa forma, diminui ou descredibiliza o começo da gestão João, que é de 2019, no Porto de Cabedelo, e também Ricardo Coutinho, Cássio Cunha Lima, enfim. É delicado falar nisso, né? Porque, de qualquer sorte, o Porto tinha um outro comando e esse comando, né, estava vinculado à governança de João Azevedo, que é um craque, todo mundo sabe, mas nem tudo caminhou tão bem como caminha hoje no governo João, no seu segundo governo. Né? E esse é o caso do Porto. A gente evita estar detalhando isso porque é o mesmo governo, né? A gente está sob o mesmo guarda-chuva de gestão. Quer dizer, outras áreas tinham avançado, mas essa nem tanto. Essa nem tanto. E o Porto não é uma coisa muito fácil, notadamente um porto pequeno, médio porto, como é o Porto de Cabedelo, que foi espremido ali pela cidade, né? A cidade cresceu, né? Encolhendo a potencialidade do porto. E depois, aí é gestão mesmo, aí eu não posso me acanhar de ter feito um trabalho, porque também destinei não apenas a minha experiência longeva de cargos públicos, mas a minha vida. Eu praticamente abandonei as lides políticas, né? Todos sabem que outro dia eu postei que eu sou um andarilho político. Eu acho até que dei uma contribuição para esse novo estilo da classe política na Paraíba, de estar presente nos municípios. Você não faz muito, político, um deputado federal, e muitos até se queixavam de mim na brincadeira ali, a boca miúda, como diz o adágio popular, né? Rapaz, tu tá lascando a gente, esse negócio de tu morar nos municípios e tal, a gente agora tá obrigado a ir. Mas não faz muito, um deputado federal ia no máximo uma vez por ano no município onde ele era votado para festa de padroeiro ou de emancipação política. Não tinha esse negócio de deputado descer do avião em Brasília. Tem uma vivência cotidiana. E ter uma vivência cotidiana nos municípios. E eu fiz isso como deputado estadual. Né? Eu fiz durante todos os meus mandatos, eu fui, né, o municipalista mesmo, na essência, não é aquela coisa da liturgia nominativa, não. Eu fui da liturgia prática. Eu era e sou municipalista porque vivo os problemas municipais presencialmente. E deixei de fazer isso. Nesses 2 anos e 2 meses, eu fiz 4, 5 viagens aos municípios, porque focado e fincado no Porto de Cabedelo. Ancorado no Porto de Cabedelo. E aí, aliado a isso, a solidariedade do governador João em entender que o Porto de Cabedelo poderia e deveria se transformar num efetivo vetor de desenvolvimento regional. E aí fui apresentando ideias, fui apresentando projetos, e o secretário de Deusdete, um craque, um grande gestor, que é o presidente do Conselho de Administração do Porto, do CONSAD, o secretário Gilmar, outro craque, secretário de Planejamento, que tem assento no CONSAD. Notadamente, esses dois ainda tem a presença do procurador-geral no CONSAD, que era o doutor Fábio Andrade e agora Fábio Brito, né? Mas João e Gilmar se detinham mais amiudadamente no exame das ideias, das sugestões, dos projetos, né? E o governador, igualmente. João, engenheiro, craque, conhece de obra como poucos. E aí
a gente conseguiu a sensibilidade do governo para esses investimentos milionários que estão aí, as imagens falam por si e mostram a dimensão, o tamanho do novo Porto de Cabedelo. Eu quero entender exatamente para a população entender essa nova dimensão. Em números, que dimensão é essa? O que é o Porto de Cabedelo traduzido em números para a gente ir entendendo? O Porto de Cabedelo, Luiz, ele... Primeiro, a gente cresceu o número de navios, ainda é muito pequeno e vamos exponencializar esse crescimento em brevíssimo tempo. Nada no setor portuário é de curto prazo, tudo é de médio e longo prazo. Então, não fora esse esforço, essa dedicação, morar literalmente dentro do porto. Eu moro hoje a 300 metros do porto e assim, eu saio do porto 9 horas da noite, 10 horas, eu chego no porto 6h30 da manhã, eu vou ao porto sábados e domingo. Os vigilantes sabem disso, podem oferecer. A população de Cabedelo sabe disso, porque os trabalhadores portuários avulsos, os TPAs, que fazem o descarrego e o carrego dos navios, acompanham e dizem, rapaz, esse presidente mora dentro do porto. Então, essa presença contribuiu muito para que o porto aumentasse o número de navios. A gente quanto é hoje? Bateu. Não, ainda é muito pequeno, mas a gente alcançou agora recentemente 13 navios no mês, mas quando nós assumimos era 4, 5, quando... Mês. É uma coisa muito incipiente ainda. Quando a gente tinha 6 navios, 7 comemorava. Hoje é sempre entre 9 e 13 navios. Agora, em março, nós batemos o terceiro recorde desses 2 anos de gestão de toneladas de cargas, 175 mil toneladas de cargas operacionalizadas no mês de março. Ou seja, por mês é uma média de 175 mil. 175 mil foi o recorde. O ápice, certo. O ápice. A média é aí 140 mil toneladas de cargas que transitam por mês no Porto de Cabedelo. O Porto é responsável, por exemplo, por 100% do abastecimento de combustível dos 223 municípios da Paraíba. Olha, só isso é uma porta de entrada impressionante. É uma porta de entrada impressionante. Todo o combustível, diesel, gasolina, um pouco do etanol, que chega aos postos e que chega aos tanques dos milhões de carros espalhados Paraíba fora, eles acessam os 223 municípios através do Porto de Cabedelo. Certo. Se não tivéssemos o Porto de Cabedelo, era impensável pensar a Paraíba sem o Porto de Cabedelo hoje? Teríamos um prejuízo muito grande do ponto de vista dessa movimentação de cargas? Esse é o grande mérito do governador João e, com o perdão da imodéstia, da nossa gestão. Foi enxergar que o Porto estava adormecido, esquecido, mal gestado mesmo, essa aqui é a expressão mais verossímil, e que ele poderia e deveria se transformar na principal porta de entrada e de saída das riquezas do Estado. E aí, nisso, o governador João acertou, porque investimentos, por exemplo, já consolidados de 200 milhões de reais, são suficientes para qualquer programa governamental de grande monta, né? Por exemplo, é mais do que está sendo investido no Centro de Convenções em Campina, é mais do que está sendo investido no Hospital da Mulher em Campina, no futuro Hospital de Trauma no Sertão. Então, é um investimento muito robusto, né? E para transformar em porta principal. Para transformar em porta principal. Ou brigar com as estradas? Não, vem em porta principal mesmo, porque o caminho natural, você imagine, daqui a mais 20, 30 anos, o setor, que isso já é no mundo o principal modal de logística de transporte é o aquaviário, no mundo todo, na Europa, na Ásia. Então, notadamente nesses 2 continentes que têm os maiores portos do mundo. Dos 10 maiores portos do mundo, 8 estão na China, inclusive o primeiro, que é o Porto de Xangai. O segundo lugar é o Porto de Singapura e o 9º lugar é o Porto de Roterdã, na Holanda, que há 10 anos atrás, há exatos 10 anos, se você olhar e entrar no Google, qual era o maior porto do mundo? Em 2015 era o Porto de Roterdã, o maior porto. Perdeu 9 posições, 8 posições. Hoje ele é o 9º. Das 8, 7 para a China, né, e 1 para Singapura. Porque esse é essa é a tendência. Essa é a tendência mundial. Então, nós temos, não tem como comparar
o Porto de Cabedelo, com Suape, com Pecém, nada disso. Mas hoje, entre portos até maiores do que o Cabedelo, como Porto de Recife, Porto de Natal, Porto de Maceió, nós somos hoje o porto público mais moderno do Nordeste, quiçá do país. Na questão de sustentabilidade, nós somos o porto público mais moderno do país, mesmo incluindo os grandes. Somos o único porto público, as imagens mostram aí, com usina fotovoltaica. Estamos inovando, essa é a tendência mundial, que são portos com energia limpa, inclusive daqui a mais alguns anos com hidrogênio verde. A gente está fazendo essa transição já com energia fotovoltaica, energia solar. 100% o porto será operacionalizado 100% com energia. Está aí nas imagens, você vê as placas. Algumas placas ali. Né, de energia. Agora, para a gente, do ponto de vista estrutural, o que é que, para a gente entender por detalhes, o que é que foi preponderante aí? Também para a questão do avanço de receber navios. Aumento do cais, dragagem, aumento do calado. A dragagem foi o primeiro grande passo. Nós tínhamos um calado de 9 metros e 14 centímetros. A profundidade. Então, entre o fundo do mar e ali o cais do porto. Em todo o percurso, desde os quilômetros que acessam o canal, quando o navio vem ali em alto mar, ele entra no canal, ali em torno de 7 quilômetros, 7, 8 quilômetros de canal, e depois vem até o cais com 11 metros. E a bacia de evolução do navio manobra ali, exatamente aí em frente, onde as imagens podem mostrar. 11 metros. 9 eram pouco. 9 era pouco. Aí a gente só trabalhava com pequenos navios. E isso dificultou qualquer possibilidade do Porto de Cabedelo trabalhar, por exemplo, com container. Container, que é a carga o modal mais nobre hoje utilizado no mundo todo, porque os navios trazem milhares de contêineres num único navio, e com escalada de 9 metros não tem navio contêineiro com tamanho para carga de 9 metros de calado. Então ampliou-se para 11 metros e com isso, qual foi o gesto mais ousado nosso, que nem se pensava, e aí eu preciso dizer que foi essa compreensão de transformar o Porto de Cabedelo numa rota de cabotagem de contêiner da nossa gestão. E o mérito do governador em compreender isso como o fator decisivo para a mudança, sabe, do Porto de Cabedelo, para transformá-lo efetivamente nessa porta de entrada e de saída das riquezas do Estado e da região, que a gente ampliou o perfil de investimentos, porque no começo da dragagem era só para aumentar o volume de cargas, de 35 mil para 55 mil toneladas por navio, que já é bastante significativo. Mas não se falava em container, era para continuar cargas gerais ali, 8, 10, 12 navios mês. Então, a gente transformando o Porto de Cabedelo numa rota de cabotagem de container, que isso se verificará, e eu estou muito convencido que ainda este ano, e será uma coisa assim, extraordinária você, num período tão curto, você mudar toda a filosofia de logística. Vamos receber container. Vamos receber container. Isso é algo para se comemorar, interessante isso. Para se comemorar muito. Isso aí vai mudar a dinâmica do Estado, a percepção da importância do porto, não apenas para Cabedelo, mas para o Estado, e vai gerar muita renda e riqueza. O porto hoje já é responsável por um faturamento imenso, uma transferência de imposto para a cidade de Cabedelo mensal, sabia? Eu não quero quantificar números para evitar ferir suscetibilidades e tal, mas hoje o aporte de transferência de recursos para a cidade de Cabedelo, oriunda do porto, direta e indiretamente, é uma coisa fantástica. Para o Estado também, a geração, nós trabalhamos em média por navio ali com 180 homens, 180 trabalhadores portuários avulsos. Na operação de exportação de açúcar, a primeira da história do porto, na nossa gestão, nós trabalhamos com 1.000 homens. Eu recebi o sindicato ali em fevereiro, isso foi em dezembro, e da direção dos vários sindicatos dos trabalhadores portuários, e eles felizes, e me dando depoimento assim, olha, teve trabalhador que ganhou só nessa operação, recebeu de salário, só nessa operação de açúcar, quase 20 mil reais. Pessoas que recebem salário mínimo se tiver navio. Olha aí. Não é? Então, hoje a gente trabalha
muito fortemente para o retorno das exportações de açúcar ainda esse ano e para implementação dessa rota de cabotagem de contêiner. Tem muita coisa em acordo de confidencialidade, sabe, Luiz? A gente não pode detalhar muito porque isso é uma disputa de mercado. A gente até perdeu nós estávamos com essa rota para ter sido consolidada em dezembro do ano passado. Como eu tive que me reunir 20 e tantas vezes, acho que 23 vezes com os sindicatos, com os trabalhadores, para a gente formatar uma precificação de tarifa, porque nunca houve, nos 90 anos completados, dia 23 de janeiro próximo passado, do Porto de Cabedelo, nunca houve operação de container. Você passa lá e às vezes vê container no pátio, mas esse container vem por Suape e aí de Suape até o Porto de Cabedelo por via rodoviária, para nacionalizar a carga. Que aí a gente consegue nacionalizar mais rápido, as empresas terminam, traz lá para o Suape. Mas container pelo porto container pelo porto nunca chegou. E vai chegar, se Deus quiser, esse ano. Então, só para concluir esse raciocínio, tem acordos de você não pode dizer. Todas essas empresas pedem-nos acordo de confidencialidade, de exclusividade da negociação. Como a gente teve que fazer esse sem número de reuniões, 20 e tantas reuniões, porque isso foi uma coisa que muito me doeu, porque os trabalhadores avulsos, que têm sido parceiros nossos, mas em muitos instantes, eles arbitravam um valor para a operação dessa carga de contêiner, de tirar lá da máquina, do guindaste, para botar na máquina embaixo na retstack, para botar no navio e tal. Isso tudo hipoteticamente, que a gente não tinha, que a gente ia fazer, mas os preços que eles nos apresentavam eram os maiores preços do Brasil. Então, e aí eu terminei, assim, por muitas vezes dizendo, mas companheiros, vocês têm que entender que 100% de nada é nada. Vocês nunca tiveram um container aqui e com essa tarifa maior do que Suape, maior do que Pecém, maior do que o Porto de Vitória, maior do que Paranaguá, maior do que Santos. É melhor 10% de qualquer coisa do que 100% de nada. Né? E aí, aí chegamos numa composição tarifária para essa mão de obra bacana, sabe? A mais barata entre os portos que a gente disputa, né? Mas mantendo a dignidade. Eu digo, vocês têm que, ninguém quer filantropia, tem que trabalhar e ser remunerado por isso. Mas até a gente adquirir competitividade, nós temos que ter um atrativo, qualquer coisa, por menor que seja, do que se aplica no mercado. Isso foi compreendido, mas aí vazou. Isso ficou e tal, um sindicato para outro, e aí a empresa que viria implantar a rota, certamente foi pressionada por vários entes, inclusive governos de estados e tal, e aí desistiu. Por isso desistiu, e agora esse cuidado a gente não pode entrar em muitos detalhes por conta dessas premissas, tanto da confidencialidade quanto da comercialidade mesmo. Diz que a alma do negócio é o segredo, né? Agora, mas eu acho que o que eu vou lhe perguntar, você pode responder, nós temos mais importação ou exportação no Porto de Cabedelo, para a gente entender, e se o empresariado local confia no Porto, prefere o Porto, tem apostado também no Porto, seja para mandar para fora, seja para comprar insumos para suas indústrias. Excelente questionamento que você me faz e me oportuniza, né, o privilégio de dividir com o público essa informação. Eu quero, inclusive, fazer um agradecimento público, afora os muitos que faço cotidianamente ao governador João Azevedo, ao presidente da Federação das Indústrias, Cassiano Pereira. Cassiano Pereira já veio 3 vezes no Porto e assumiu, ele tem 7, 8 meses que está na presidência, e já veio 3 vezes ao Porto de Cabedelo. Eu já fui 3, 4 vezes à FIEP. Ele tem protagonizado, comandado discussões com núcleos de industriais, de empresários que subscreveram. O secretário da Fazenda, o secretário Marialvo, o secretário executivo Bruno Frade, outros 2 craques parceiros, sabe, dessa nova empreitada do Porto de Cabedelo. E a gente, no esforço, claro, sob o comando sempre do governador João, a gente tem tido muito sucesso nisso. Nós temos hoje eu tive uma reunião importante que poderá ser redentora para essa premissa de implantação, uma reunião virtual, implantação de rota de cabotagem de container, com um grande grupo mundial, e nós asseguramos a esse grupo que a gente começa, assim, a nossa largada com o Porto de Cabedelo, eu asseguro
2.000 containers de carga saindo. Exportando. Né? Porque vindo, exportando, porque vindo, nós temos milhares, porque todas essas cargas que vêm para Suape, elas passam aqui na frente do Porto de Cabedelo. Não tem como chegar de lugar nenhum do mundo em Suape sem passar por Cabedelo. E só que a gente não tem estrutura. Porque somos o ponto mais estratégico. Nós somos o ponto mais estratégico geograficamente. Ou seja, passa e não tem como parar. E não tem como parar. Porque quando a gente começou essas discussões, o que é que os armadores, que são os donos das frotas de navios, nos diziam? E eu fui ao mundo todo, né? A gente já bateu perna aí, mundo todo, prospectando isso. E agora chegou o momento de se consolidar, se Deus quiser. Então você está fazendo um chamamento ao empresariado local. E esse chamamento foi feito durante 10 meses, intensas reuniões, e eu quero realçar mais uma vez a minha gratidão ao presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Cassiano Pereira, aos secretários Marialvo e Bruno Frade, a toda a equipe do governo, João Azevedo, Gilmar, Deusdete, enfim, meu time, pequeno time do Porto, menos de 50 pessoas, colaboradores que trabalham sob o nosso comando. Hoje eu tenho, em termos de compromisso, assinado por empresas, por CDs, por esses grandes conglomerados que trabalham na Paraíba, que operam na Paraíba, mais de 3.000 subscrições, mais de 3.000 contêineres que lá, por exemplo, Luiz Torres, da empresa tal, do CNPJ tal, disse, se Porto de Cabedelo se transformar em rota, eu venho operar para o Cabedelo. Eu já tenho material para mandar. Material para mandar. Aí a gente passou a ser atraente. Nós agora nos tornamos atrativos porque que interessante. O armador dizia, presidente, tudo bem, eu levo meu navio para lá, o senhor está me dizendo que tem uma tarifa mais barata, que tem uma operação, nós temos uma operação muito eficiente e eu não gosto de fazer essas comparações de forma pública, a gente faz ali fechado com o privado, mas, por exemplo, uma carga, estamos descarregando hoje 30.000 toneladas de petcock. Essa mesma carga que é operacionalizada lá do Porto de Recife, por exemplo, ela passa 8 dias em média o navio. A gente faz com 4 dias aqui. Sim, isso é um ganho enorme. Fantástico. Agora, esse empresariado, ele fazia por onde? Faz por onde? Ele faz por Suape, por Recife, por Pecém, por Mucuripe, lá no Ceará. Tá. E você poder fazer dentro da sua própria terra é algo... Você imagina, por exemplo, o São Brás. O São Brás está a menos de 4 quilômetros do Porto de Cabedelo em linha reta, né? E opera rodoviária. Ele exporta através do Porto de Salvador. E ele importa. Exporta através do Porto de Salvador, aí vai daqui para lá rodoviário. Você imagina se eu tiver uma rota para levar o produto de São Brás para o Porto de Salvador. Leva de bicicleta. Né? Então, Agora, isso que você falou aí, dá para começar a sonhar e a pensar, ou eu também estou sendo exagerado, a gente vai confrontar o Porto Suape com esse novo momento? Ou esse não é nosso patamar? Nem é um objetivo, nem sabe, e não se confunde. Os portos até se complementam, porque Suape, surpreendente e incrivelmente, trabalha a mais de 100%. O que é isso para quem nos assiste entender? Por exemplo, Suape tem capacidade de trabalhar, um número simbólico, hipotético, 1.000 navios por mês. Chegam 1.150. 150 navios ficam lá fundeados, esperando 1, 2, 3 dias. Sabe qual é o custo de demurge? Demurge é a expressão francesa para demora. $50.000 por dia. $50.000 vão ficar por no dia. Porto de Cabedelo, então. Aí a gente traz a sobra, sem afetar nada do Porto de Suape, nada, sem tirar um navio de Suape, só da sobra do excesso de Suape, do excesso de Pecém, a gente faz brotar o melhor tempo do Porto de Cabedelo, sabe, uma coisa assim inimaginável até um dia desses. Então, essa rota está muito... Isso requer dedicação, conhecimento, estudo. Eu resolvi tudo, e aí você me conhece, e quem está assistindo também, às vezes até quem não gosta, quem diverge politicamente e tal, mas uma marca eu tenho e assim, absolutamente consolidada, é de ser trabalhador. Eu sou focado e resolvi estudar, aprender, né? Quando eu fui à primeira reunião
com 3 dias de presidente do Porto em Brasília. Eu levei um choque, né? Porque ali sendo apresentado como o novo presidente do Porto e as pessoas começavam a me abordar com aqueles nomes técnicos e aquela coisa, Luiz, eu me senti, sabe, tamanho, sabe, de um dedal de costureira. E aí eu digo, não, eu não vou passar por isso, né? E até comecei a me questionar, danado o João Azevedo foi me botar no Porto, o cara teve 64 mil votos, já fui secretário de Estado 11 vezes, podia ser secretário aqui de Estado e tal. E aí, rapaz, aquilo me deu uma frustração, aí eu digo, eu não tinha muita saída. Eu tinha perdido a eleição, fiquei na primeira suplência. Mas tinha uma perspectiva de você ser candidato a prefeito Cabedelo. Eu não quero nem antecipar essa conversa agora, mas... E que foi o que me motivou. De algumas opções que a gente discutiu com o governador João, né, ele me oferecia até para além do Porto. Eu tinha algumas outras opções. E o Porto me dava uma eventual possibilidade de candidatura a prefeito de Cabedelo. E aí eu digo, vamos para o Porto de Cabedelo. Mas quando eu cheguei lá, me deu uma tristeza, porque o Porto era aqueles escombros da guerra da Ucrânia, né? Eu não vou mostrar a imagem desse passado, porque algumas são chocantes, mas... que os seus antecessores não estão gostando de ouvir isso, né? Mas o Porto era um horror. Enfim, e eu resolvi, com a valiosa compreensão e solidariedade do governador João, sem a qual, é evidente, a gente não tinha conseguido, só minha boa vontade, meu trabalho, minha dedicação, sabe, meu esforço, estudar mesmo, sair dentro de avião, sabe, lendo 40, 50 páginas de números, de estatísticas, dessa ambiência portuária, atravessar o mundo, como eu já atravessei várias vezes, e a quase todos os grandes portos do Brasil, como eu já fui, do mundo, para compreender, para enxergar, para aprender, sabe, a navegar no setor portuário. E isso, claro, me trouxe uma aprendizagem fantástica, uma paixão. Eu sou hoje apaixonado pelo setor portuário. Né? Deixa eu lhe fazer perguntas técnicas, então. Mais um prejuízo... Deixa eu lhe fazer perguntas técnicas, então. Porto de Mataraca, o Porto de Águas Profundas, morreu com esse assunto? Com esse assunto do Porto estar avançando? Tá, morreu. O Porto de Águas Profundas, eu fui contra o Porto de Águas Profundas na época, por uma contingência mais política. Ele foi lançado, né, pelo saudoso ex-governador Maranhão, e eu era líder da oposição na Assembleia, e aí fiz embates, mas sem muito conhecimento, e fiz embates porque não tinha nenhum projeto, era uma maquete eletrônica e tal, e um custo que era absolutamente chutado à época, de 2, 3 bilhões, mas ninguém sabia. E aí, como eu sempre estudei para tentar buscar fazer bem as missões que me foram confiadas ao longo da caminhada, eu descobri que aquilo era uma coisa muito incipiente e aí me posicionei contrário. Mas hoje, você faz uma pergunta fantástica, porque hoje não há nenhuma razão de se investir 4, 5 bilhões num porto de água profunda pelos seguintes aspectos. Você teria que ter primeiro os navios. Não está escrito que se João Azevedo, que tem dinheiro, hoje a Paraíba está tão arrumada, se ele quisesse, ele tem recursos no caixa do Estado, debaixo do travesseiro, como diz o popular, para fazer um porto de água profunda. Aí passaria 3 anos fazendo um porto de água profunda. Mas podia ser um elefante branco. Seria um elefante branco. Porque você teria que deslocar as frotas de navios do mundo que estão hoje operando com grandes cargas, seria um porto offshore, um porto dentro do mar, né? E esses navios que operam offshore, são navios imensos, né? E eles têm já os seus pontos de partida e de chegada. E em contratos decenários de 10, 12 anos, no mínimo ali é um contrato de 4 anos. Então, como é que você tiraria um navio que sai de Xangai,
uma frota de navio, 20 navios que saem do Porto de Xangai por mês, por exemplo, para atracarem no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá. Você não conseguiria trazê-los para cá. Do nada. Não, tem um porto novo, bonito. Ou seja, então, em resumo, você teria que fechar contratos antecipados. Olha, daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, nós vamos fazer um investimento, botar no papel que daqui a 3 anos você trabalharia com Porto e Cabedelo. Então você correria o risco de investir 3, 4 bilhões e não ter um navio. Tá. Um único navio. Por falar em investimento... Por isso que essa andança nossa, essa peregrinação de estados, de países e tal, para consolidar essas cargas, para eu poder chegar para o armador, para o dono do navio e dizer: eu tenho a carga, vá para o Porto de Cabedelo, traga carga para cá, que eu tenho carga para você voltar com o seu navio. Por falar em investimento com reflexos imediatos, a ponte Cabedelo, Santa Rita, Lucena, algum efeito ou nenhum? Efeito fantástico. A ponte, eu não sei, assim, as razões que levaram, até sei, porque ela ficou mais abrangente no conceito que está a ponte do futuro, ponte disso, mas a ponte é mais para o porto. Olha aí. A ponte, ela dialoga diretamente com o Porto de Cabedelo. O principal beneficiário da ponte do futuro será o Porto de Cabedelo. O viés turístico dela é infinitamente menor do que o operacional, do que o logístico do modal portuário, aquaviário. Porque, por exemplo, de turismo, qual o sentido que quando se falou há 40, 50 anos atrás, e daquela parte desta data, todos os governadores ousaram dizer que ia construir a ponte em suas plataformas eleitorais, nesse ciclo de 4 e 4 anos de eleição governamental. A ponte, ela lá em Cabedelo, era impossível fazer a ponte em Cabedelo, não impossível, mas inviável, porque para ela não prejudicar o porto, por conta do calado aéreo, porque o calado não é só o calado marinho, o calado aquaviário, não é? A profundidade de navegação. Tem o calado aéreo, a altura do navio. Para o navio passar embaixo e atracar no porto, essa ponte... Tinha uma inclinação absurda. Uma inclinação absurda, um custo monstro. Ia ter que desapropriar metade de Cabedelo. Ali, essa metade de Cabedelo teria que ser desapropriada. Isso já inviabilizaria a ponte. E aí, por que não ali na metade do caminho, antes do Jacaré, que era uma alternativa? E aí, sabiamente, o governador aqueceu as ponderações que lhe foram levadas e optou por fazer pós-Jacaré. Outro dia eu vi uma discussão que vai acabar com os veleiros, com os incautos, os nécios, que não leem e se apressam em opinar sem menor conhecimento. A ponte é lá no Alamoana, depois do Jacaré, exatamente para salvar as embarcações, os veleiros, essa rota. Não tem veleiro depois do Jacaré. Você já viu algum? Nem lancha vai. Depois do Jacaré ali, depois de Jurandir, do Bolé de Ravel, nem os barcos pequenos, salvo os barquinhos de pesca, navegam ali no sentido de Bahia. Ninguém. Né? Então, os veleiros param, o término de navegação dele é no Jacaré. Só se quiser ver a ponte nova. Não, e aí vai até a ponte. E aí ele vai navegar ali mais 300 metros e vai até a ponte. Então, a ponte foi pensada pelo governador João exatamente, ou notadamente, para alavancar o novo Porto de Cabedelo. Bom, vamos lá. Tinha uma promessa, um compromisso, um projeto que avançou. A Paraíba chegou até a ver algumas imagens e tal, de um tal estaleiro, né? No caso, é em Lucena, não seria em Lucena, né? Não era em Lucena, ali naquele, ao lado de onde para a balsa. Isso. Esse é um projeto fantástico. Esse projeto ficou no papel, existe, tem reflexo para o Porto de Cabedelo? Esse ficou no papel. Não, esse tem reflexo para navegação marítima no mundo todo. O estaleiro é sempre muito bem-vindo, em qualquer que seja o seu ponto geográfico, porque navio quebra também. Né? O avião quebra, o ônibus, o caminhão quebra. Aqui, e aí você não conserta o navio em alto mar.
né? Então, quando o navio quebra, tal, a reposição de uma peça é uma loucura, porque tem que e aí nos grandes centros, na Europa e tal, aí vem até essa peça chegar lá no navio de novo, são dias, 10, 15 dias, você imagina o prejuízo disso. Então, como Cabedelo é o ponto mais oriental das Américas, Cabedelo, Lucena, aqui a própria João Pessoa, um estaleiro aqui era o melhor dos mundos para o setor aquaviário. Hoje, eu cheguei a levar, na minha primeira viagem a Singapura, fui 2 vezes a Singapura, na primeira viagem eu levei a ideia. Eles se encantaram, técnicos de Singapura chegaram a vir aqui, a reunir comigo, com Deusdete, encontro rápido com o governador João, mas a gente não detinha a área. Aquele era um projeto privado, o governo estava apenas apoiando, o governo ia apoiar financeiramente, a área é privada, a área onde seria o estaleiro, e o projeto, aí tinha uma disputa de um grupo chinês e um grupo americano. Esses grupos se desentenderam ali por ocasião da pandemia. O projeto nasceu antes da pandemia. Na pandemia, esses grupos tiveram uma litigância que eu não conheço, não estava no setor, conheço minimamente de ouvir falar, e se desentenderam, perderam o interesse pelo projeto, e aí a área está lá, mas depois não se retomou. O próprio João, né, e com muita propriedade, ficou um tanto quanto cético em relação a isso, porque chegou a anunciar, né, os investimentos, e a coisa era para valer, e era esse projeto, toda vez que fala nele no mundo, onde a gente chega, o estaleiro é muito bem recebido pela sua posição geográfica, né, e pela importância que ele tem para o setor aquaviário. Essa é uma coisa que mas ficou no campo das fantasias, não? Não, ele tá adormecido, porque essas coisas também, ou o Estado faz, aí o Estado, por exemplo, teria que, o governador João, desapropriar a área, né, e fazer, e aí hoje, eu não sei se João chegou a cogitar isso em algum tempo, o governador João, mas hoje não dá tempo também, né? João tem muitas obras importantes, o Porto vai cumprir a ponte e o Porto, que cumprirão um papel de muita relevância, né, nos modais de logística rodoviário e aquaviário. Então, mas é possível que num novo ciclo de governo esse assunto seja retomado, até se eu for consultado, oferecer, hoje eu conheço um pouco disso, oferecerei contribuição no sentido da importância, e você consegue parceiros, você consegue estabelecer parceria público-privada para a construção do estaleiro aqui, sabe, nos nossos arredores marinhos, né, em particular ali em Lucena, porque você está do lado do porto, né, vai estar do lado da ponte, enfim. Eu acho que isso para um novo ciclo governamental poderá ser retomado. Agora, deixa eu lhe perguntar, eu quero falar de política, mas deixa eu lhe perguntar, eu vi você falando agora, mas o governador também parabenizou no momento da inauguração desse novo porto a sua pequena equipe de 47, ele seu nome até certo, 47 funcionários, colaboradores dessa vez. Tem previsão de concurso público para o Porto, de mais concursos, só para quem está nos acompanhando poder ser um servidor do quadro efetivo do Porto de Cabedelo? Esse pessoal está se aposentando, está não? Qual é a história sobre isso? Veja bem, nós herdamos na nossa gestão um concurso realizado na gestão anterior, que as vagas ainda não foram todas preenchidas. Ainda falta preenchimento de vagas. E por que não foram preenchidas? A gente já preencheu bastante, acho que 2/3 das vagas, porque o Porto não tinha movimento. Nem para aquelas vagas que foram que o concurso se prestou, você não tinha como, era botar lá a gente para ficar jogando dama. Porque, entendeu? Então, hoje, efetivamente tem, e depois os salários do concurso são baixíssimos. É uma coisa quase vergonhosa a remuneração desses profissionais concursados. Então, eu perdi 3 jovens brilhantes nesses 8 meses, porque um passou no concurso da Caixa, um passou no concurso da Petrobras, um menino brilhante, sabe? E agora uma foi chamada para a iniciativa privada
E deixou. Então, porque os salários são muito precários. Pouco atrativos e não... Nenhum atrativo, e aí você não segura. Então, é uma coisa difícil com a equipe tão pequena a gente fazer o que fez. Qual foi por que a gente conseguiu? E aí, sem parecer nada cabotino, né? Porque falar de si tem sempre esse viés cabotino, mas foi a dedicação que eu emprestei ao Porto e ao time, a esse pequeno time, e as mudanças. Quando as pessoas chegaram agora para trabalhar, que a gente teve que sair do Porto, mudamos umas 3 vezes, né, para não paramos um dia a operação. Nós fizemos essa grande reforma, a construção desse novo porto sem perder um navio. Isso foi muito difícil, mas nós nos sacrificamos do ponto de vista de time. Nós chegamos a ter 18 pessoas numa sala de 3x3 trabalhando, porque numa sala emprestada, num imóvel alugado ou num imóvel cedido pela capitania. E aí, esse time, quando eu levei a primeira vez, agora em janeiro, para conhecer o Porto, né? E ainda não era nem de longe o que é hoje, né? Depois de inaugurado. Eu levei, assim, um grupo dos 46, foram, acho que 28 pessoas. Das 28, me permita dizer, 25 pessoas choraram de emoção. Sabe, assim, parecia um velório, assim, de uma pessoa, de um papa, estava todo mundo chorando, mas de emoção, porque as pessoas dizendo, eu não acredito que a gente vai trabalhar aqui. E hoje, se você for lá, nós fizemos um refeitório, todos os 47 almoçam lá, contratamos uma cozinheira, fizemos uma cozinha bacana, moderna. Todas as sextas eu vou lá cozinhar, você sabe que eu adoro cozinhar, e aí a gente sobe o sarrafo no cardápio. Mas... Deixa eu lhe perguntar, você se surpreendeu com a presença do prefeito André Coutinho de Cabedelo na sua solenidade, inclusive fazendo ali registros positivos à gestão no Porto de Cabedelo? Porque você vivia em pé de guerra com o ex-prefeito Vitor Hugo, inclusive trocaram farpas aqui no frente a frente, você veio, bateu nele, ele veio, bateu em você, foi aquela história. Se surpreendeu, é um novo momento, inclusive, da relação com o prefeito? A ordem só foi inversa, ele veio, bateu e depois eu vim e revidei. Não, eu não me surpreendi porque eu recebi a manifestação do prefeito por auxiliares, por vereadores e por amigos que nos são comuns, de que ele desejava ter uma relação a mais saudável, a mais harmônica com o Porto de Cabedelo. Não era nem com o Ricardo Barbosa, com o Porto de Cabedelo. E eu, na primeira oportunidade, liguei para ele. Liguei e disse, olha, a gente está aí com uma correria assim, mas nos próximos dias eu quero lhe convidar para ir ao Porto. Eu vou, tal. Aí depois encontrei-o lá na inauguração da fábrica de São Brás, agora 3 semanas atrás, na Bahia. E aí, marcamos lá, disse, olha, semana que vem lá no Porto. E aí ele esteve lá com a esposa dele e alguns auxiliares e explicitou o desejo de parcerizar, ficou encantado com o programa social do Porto de Cabedelo, que esse é fantástico. Esse é o maior programa de compensação social dos danos que um porto traz ali para o seu entorno do Brasil. Nós temos hoje o mais arrojado programa, foi inclusive agora a matéria do governo federal, na capa do Ministério dos Portos, assinado pelo governo federal. E o Porto Cidade, recebemos 5 portos nos últimos 20 dias do Nordeste e um fora do Nordeste para conhecer o programa Porto Cidade. E o prefeito e a primeira-dama se encantaram com o projeto e colocaram-se à disposição para parcerizar, para ampliar o espectro de atendimento. Já atendemos a 3.500 pessoas. Gerou desconforto com o ex-prefeito? Você soube de alguma informação de que ele tentou ali fazer ali algum... ou não? Não, eu imagino até que sim, porque o ex-prefeito, com o perdão da ausência, ele é muito pirotécnico e um sujeito muito amargo, assim, muito do... Eu não fujo de conflitos, você sabe disso, eu fui forjado na minha vida pública no enfrentamento do conflito, mas eu tenho lhaneza, doçura, quando é necessário ter. Né? Você tem rispidez, né? Aí ali vai
se torna um tanto mais acre na posição ou na fala, quando também a necessidade exige, mas sempre, desnecessariamente, eu assumi o Porto 3 de fevereiro, acho que aí no dia 19 de abril, tal, a secretária chegou e disse, tem uma pessoa aí da Câmara para entregar um documento. Aí eu, bem ancho, abri a porta, pois não, vim aqui entregar uma decisão da Câmara de Cabedelo. Quando eu abri, você sabe o que era? Por unanimidade, um voto de repúdio? Um voto de repúdio, uma moção de repúdio a Ricardo Barbosa por estar presidindo o Porto de Cabedelo. Você imagina que sandice, que coisa, como diria um saudoso professor da Universidade Federal lá em Campina Grande, amigo meu, que coisa cretina, né? A pedido do prefeito, os vereadores. Aí semana passada, a moção de repúdio foi derrotada e ainda no litígio, por 7-6. Olha só. Por 7-6. Na semana da inauguração do Porto. Sim, na semana da inauguração do Porto houve uma retratação da Câmara que eu acolhi com muita... Né, me fez bem, porque era uma coisa... Sabe, eu estava, numa linguagem popular, me lixando para aquilo, porque eu sei o que eu fiz para Cabedelo através do Porto, né, para sua gente, para seu povo e para o estado da Paraíba, né, o que a gente pôde contribuir com a nossa equipe para o crescimento do Porto, e aquilo era uma coisa tão medonha, tão pequena, tão mesquinha, mas era sempre uma coisa assim que incomodava. E eu quero crer, imagino, ele não me ligou dizendo, eu tampouco perguntei, mas eu imagino que teve a participação ali por trás dos muros do prefeito André Coutinho, né, porque... Né, em seu favor. Em meu favor, em Olha meu aí. favor. Vamos lá, mudança de relação com a gestão de Cabedelo, mudança de partido, para ficar claro. Está todo mundo falando que Ricardo Barbosa deixa o PSB, já deixou? Deixa o PSB para ir para o Republicano. Você crava isso aqui hoje à noite ou não? Eu quero antes fazer um registro de gratidão mesmo, né? A gente não pode nunca perder, e o homem ser, ou uma mulher, o ser humano que é desprovido da capacidade de ser grato, não serve sequer para viver. Então, eu quero externar de forma pública a minha gratidão a esses gestos que foram deste tamanho, mas foram gestos do prefeito André Coutinho. E com certeza a gente vai ampliar isso de sua esposa e de sua equipe, a gente vai ampliar. E ali no dia, para varrer o Porto, lavar o Porto, a gente fez em 4 dias, pegando na semana que antecedeu a inauguração do Porto, nós tivemos 2 feriados, né? Semana Santa? Não, depois na quinta-feira, o dia do trabalho, 1º de maio, e foi imprensado quinta e sexta. E a Constituição Civil negociou, parou a sexta. Então, eu trabalhei segunda, terça e quarta, que era assim os dias que mais eu trabalharia no Porto para concluir as obras e entregar. E foi uma loucura, né? Eu passei assim uma semana sem dormir, mas literalmente sem dormir, dormindo 1h30, 2 por noite. E liguei para o prefeito tal, ele mandou limpeza urbana lá nos ajudar, o caminhão, isso, aquilo, equipe, o trânsito, tal. Então, assim, são gestos, não é, que a gente tem que contabilizar, não é, e guardá-los com apreço, com carinho e com respeito. Mudança de partido. Veja bem, eu tenho conversado muito sobre isso, cheguei até a anunciar não a mudança efetiva, assim, 100% está decidido e tal, mas o desejo de migrar para o Republicano, porque no desenho na construção que fiz com as lideranças do Republicano, e aí não só com o presidente Hugo Mota, mas com o deputado o Wilson Santiago, o Wilson Pai, com o deputado Murilo Galdino, com o próprio presidente Adriano. E aí a gente, é muito difícil ter votos. Ter votos é uma coisa difícil. Eu tive 64 mil votos, é uma honra para mim ter, sabe, numa campanha pobre, fazendo rifa de carro tal, e conseguir 60. Votação superior a alguns deputados que se elegeram entre os 12, votação que em todos os outros mandatos para trás teria sido, em todas as eleições, fora essa, teria sido suficiente para um assento na Câmara Federal, e eu não fui eleito. E por que é que eu não fui eleito? Eu não fui eleito
porque o partido PSB, ao qual sou filiado, e historicamente, né, eu sou do PSB da época de Miguel Arraes, de Gilvan Freire. Eu me filiei, olha o tempo, eu me filiei ao PSB com Gilvan Freire, Nádia Paletó. Tal. Então, olha o tempo, de garotinho, era governador pela primeira vez no Rio de Janeiro, foi quem abonou a minha ficha e a de Gilvan. A de Nádia acho que foi lá pelo próprio Miguel Arraes, em Recife. A nossa foi no Rio de Janeiro. E o partido, e aí eu não vou, estar aqui falando sobre o que foi que deixou de ser feito e tal, mas o partido não cuidou bem dessa coisa do número, que é nas vésperas de eleição, ali naquele período em que você pode mudar de partido, isso antes das convenções, os partidos fazem todos os tipos de articulação para terem nominatas, para terem uma estrutura de disputa que eleve o seu número precedente. Que se tem 5 deputados na Assembleia, faça 6, 7, 8. Que se tem um deputado na Câmara Federal, faça 2, 3. E o partido não conseguiu fazer essa movimentação de ampliação. Nós tínhamos um deputado federal, que era o deputado Gervásio Maia, e seguimos com ele. Só elegemos Gervásio Maia. Sem a minha contribuição, por exemplo, se eu tivesse migrado, só para você ver quando é que... E às vezes até alguns companheiros, colegas de governo, rapaz, fica delicado, é chato, você no governo dizer que vai sair e tal. Primeiro, eu não estou saindo para... Se eu efetivar uma saída, eu não estaria saindo para a oposição. Eu não estaria migrando para um partido que fizesse ou que faria oposição ao governo. Ia para o republicano, que é o partido da base. Mas há um debate sobre essa construção. Você acredita? Aí é isso onde eu quero chegar. Eu estou apenas tentando contextualizar para não ficar assim. Porque a decisão sim ou não, eu não tenho como dizer, não, eu saio 100% ou fico 100%, porque essa é uma construção que é preciso ser feita por quem tem o comando para fazê-lo. Porque o governador João, para fazer um partido grande agora sob o seu comando, o presidente do partido é o governador João. Eu não imagino que ele consiga fazer um partido grande perdendo quadros. E bons quadros. Então você vai esperar o chamamento do governador João? E bons quadros. Não, você tem que ter... A gente tem que dialogar, tem que prospectar cenários. Né? É mais fácil, João, manter Ricardo Barbosa ou trazer do republicano o Murilo. É mais fácil manter. Ele não vai ter, dificilmente ele vai tirar ninguém do republicano, ele vai tirar alguém do PP, tirar Messinho do Trabalhar PP. Para construir uma chapa forte e competitiva para todos. Ele, sob o comando dele, imagino que ele vá se esmerar com a competência que tem em buscar fazer o partido o mais robusto para a disputa, que é o que todo grande partido faz. Presidente, eu vou precisar entrar no intervalo comercial, nosso tempo aqui já bem estourado. Já vou deixar a pergunta para você pensar para voltar. Você acompanhou vários movimentos da política na Paraíba. Acompanhou o Racha de 98, o grande rompimento de 98. Acompanhou 2014, Cássio e Ricardo, naquele rompimento. Está com clima de rompimento agora ou não? Segura aí para responder. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e volta aqui nessa conversa com o Ricardo Barbosa, presidente da companhia que administra o Porto de Cabedelo.